falar dessa maratona de 14 dias de uma engenheira na quarentena e o tema de hoje é 3 ensinamentos do Ícaro de Carvalho que mudaram a minha vida. Ano passado, quando eu me formei, eu estava totalmente perdida, acabei encontrando ele no Instagram, consumi o conteúdo dele por mais ou menos 3 dias e já assinei o Novo Mercado. Eu nem sabia direito o que ele fazia, mas só pela caixinha de perguntas, como ele respondia, aquilo me gerou uma curiosidade e fez com que eu assinasse o Novo Mercado. A partir daí, eu consumi o conteúdo dele, eu comecei a assistir as aulas por uns 3 dias. E aí, minha cabeça deu um tilt, eu simplesmente travei. Eu não conseguia colocar nada em prática, porque eu tinha muitas ideias. Eu estava meio depressiva, não chega a ser depressiva, mas eu fiquei assim, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? Aquilo lá me deu um choque de realidade, foi como se uma chave virasse na minha cabeça e eu começasse a analisar tudo que eu estava fazendo e não estava me levando a lugar nenhum. Então eu consumi muito conteúdo dele, eu buguei, tive que ficar uns 3, 4 dias parado, analisando apenas aquilo que eu tinha assistido, as aulas, as minhas anotações. Inclusive, esse caderno, desde a primeira aula, eu tenho anotado, ó, tudo dele. Eu já fechei o caderno, tá? Tudo é do Ícaro. E já estou no meu segundo caderninho. Então, Ícaro, se você estiver assistindo essa aula, eu tenho certeza que um dia essa aula vai chegar aqui pra você. Eu queria dizer que você mudou a minha vida. E hoje eu estou aqui no Instagram conquistando o meu espaço por conta do Novo Mercado e pela sua dedicação no Instagram de estar sempre ajudando, respondendo, motivando e por essas aulas maravilhosas que você tem mudado a vida das pessoas. E o primeiro ensinamento que mudou a minha vida foi quando ele falou: comece agora com o que você tem e ensine aquilo que você perde mais tempo fazendo. O que você perde mais tempo fazendo que as outras pessoas? Seja um jogo, ver uma série, comentar sobre esporte, qualquer coisa. Eu vi que eu perdia mais tempo assistindo vídeos de obra, né? Então, eu comecei a ensinar aquilo. E eu comecei com o que eu tinha. Na verdade, eu não tinha nada, mas peguei, fui no Paraguaizinho, comprei um tripé de R$40. Era uma bosta, durou em média 15 dias. Depois eu tive que comprar, colocar uns papelzinhos pro meu celular ficar parado e não ficava. Comecei a gravar com o meu celular. Fui em uma obra, peguei uma parede lá, tipo, toda zoada, que eu achei que ia ficar cool no vídeo, mas depois não ficou tão bom assim. Mas eu comecei. Vocês vão ver que no primeiro vídeo tem muito corte, porque eu não estava familiarizada com a câmera. Se você me segue aqui tem um tempinho, você já ouviu falar que eu não gostava de ensinar, eu não era uma pessoa que ensinava na faculdade, eu não conseguia falar, eu não tinha uma didática boa, e hoje eu fico ensinando no YouTube, eu dou aula, eu tenho meu quadro, eu venho aqui, eu falo, mas nem sempre foi assim. Então vocês vão ver que nos primeiros vídeos eu tinha muito corte, porque eu errava muito, né? Eu ficava nervosa e eu precisava editar isso. E até um tempo atrás eu não tinha cenário, então vocês sabem que esse cenário, ele está hoje no meio da minha sala, é algo que eu movimento ele. Coloquei uma mesa que tem em média 2 meses, mas eu comecei com o que eu tinha. E se eu não tivesse começado, hoje eu não estaria aqui, tá bom? E o segundo ensinamento, né, já faz uma ligação com esse, eu comecei e ele falou assim: tenha persistência e consistência de conteúdo. Então eu comecei meu Instagram no começo do ano passado e eu era naqueles assim, hoje eu posto um stories, mas não mostro o meu rosto. Aí depois eu posto outro stories daqui 15 dias. E eu não tinha essa consistência e achava que isso ia me levar para algum lugar. Alguém um dia vai entrar no meu Instagram, vai ver que eu sou boa, que eu explico legal, e aí eu vou ficar famosa e rica da noite pro dia. No caso, isso não aconteceu. E quando ele falou de consistência, tenha conteúdo, stories, eu falei, eu preciso começar e eu preciso postar mais e mais e mais e mais. Até que ano passado, exatamente nessa época, em agosto, eu fiz, né, um desafio, mas foi um desafio só meu, onde eu postei por 30 dias durante o mês de agosto. Eram 2 vídeos semanais, lembrando que eu não tinha familiaridade com a câmera, mas eu me obriguei a postar
Ah, outro fator, eu não mostrava meu rosto, então foi aí que eu comecei a mostrar meu rosto. Então eu comecei a gravar 2 vídeos por semana e 3 posts por semana. E comecei conteúdo. Isso fez com que eu perdesse a vergonha de aparecer, então começou a se tornar mais normal, eu comecei a ficar mais leve, mais tranquila. E desde então eu tenho frequência de conteúdo. Vocês vão ver que eu sempre posto feed, eu sempre posto stories, seja respondendo pergunta. Isso daí já leva para outras coisas que o Ícaro ensinou também, que foram alguns gatilhos mentais, né? Alguns gatilhos para atrair mais pessoas. Então isso já é muito outros ensinamentos, como venda, como atrair pessoas através de stories, como se identificar com as pessoas que estão vendo, como que eu posso atrair mais, como que eu posso usar meu Instagram de forma profissional. Esse é um tema de uma aula dele. Então são vários outros gatilhos que eu usei para chegar até aqui e que eu ainda uso, né? Eu consumo o conteúdo dele semanalmente e aprendo cada dia mais, tá? Então, o segundo aprendizado é constância e persistência. Não pare nunca. Tenha constância de conteúdo. Você precisa ter uma base para quando as pessoas, isso é outro ensinamento dele, quando alguém te repostar e chegarem até o seu perfil, eles encontrem muito conteúdo. Então, se eles chegam ali, você não tem um feed, você não tem um stories, a pessoa ela não vai te seguir. Então, você perdeu uma oportunidade de ganhar possíveis clientes, tá? Se você vende um produto, clientes até da minha área de não engenharia, porque são os meus clientes aqui presencial, e no meu curso, que são as pessoas da área de engenharia que vão adquirir o meu produto, que é mais focado para engenheiros e arquitetos, tá? Então eu preciso atrair esses dois públicos, e eu só vou atrair com muito conteúdo. Não perca a oportunidade, tá bom? Esse é o segundo ensinamento. E o terceiro ensinamento que mudou a minha vida é a aula do cafezinho. Pra quem me segue aqui há mais tempo, sabe que eu já fiz uma live falando sobre isso. Eu tenho uma aula no meu curso só falando sobre isso, porque mudou a minha vida. E o que o Ícaro fala nessa aula do cafezinho é pra você falar menos e ouvir mais. E isso mudou a minha vida. Por exemplo, eu chegava lá, ia lá encontrar o cliente, eu nem perguntava antes sobre o que era. Então eu já chegava lá, eu poderia perder meu tempo, eu perdia várias vezes o meu tempo, porque eu chegava até o cliente, ele precisava de um serviço que eu não fazia. E não delegava também. Isso já é outro ensinamento do Ícaro. Se você não faz, você terceiriza e você ganha em cima disso também. Mas isso é outro ensinamento que mudou minha vida. Então já é o quarto, tá? Já tô aqui atropelando as coisas. Mas eu não perguntava. Então eu chegava lá, perdia mó tempão, pra no final eu falar pra ele que eu não fazia o serviço. Então aí começa. Mas o ponto crucial é que eu chegava lá e eu tentava vender o meu produto, eu tentava vender o meu serviço falando tudo que eu sabia. Então é você chegar lá, o cliente fala, olha, eu preciso fazer um projeto assim, assim, assado, o que você acha? Eu dava um monte de ideias, eu falava tudo que deveria fazer, olha, eu fazia isso, eu colocava um quadro, colocava uma parede, fazia um drywall, porque eu achava que eu dando informações demais, eu conquistaria o cliente. E aí, quando eu mandava o orçamento, ele achava alguém que fazia num preço mais em conta e ele fechava com essa pessoa e usava as minhas ideias. Então, por várias vezes eu cheguei, fui lá, falei tudo que eu achava, todas as minhas ideias. E quando eu voltava no local, né, e isso aconteceu num salão de beleza, que é um salão que eu vou até hoje. A hora que eu cheguei lá, um mês depois, a obra estava sendo executada por outra pessoa com as ideias que eu tinha falado durante aquela reunião. Então, assim, quando você for pro cafezinho, você já vá sabendo se você é capaz de fazer, se você pode fazer naquele momento ou se você vai terceirizar. Não perde tempo indo. Você já vai com uma pré-proposta para não perder tempo. Muitas vezes você vai no cafezinho, a pessoa ela só quer conversar, te enrolar para saber as suas ideias e não fecha contrato. Então, se você já for para esse cafezinho, você já vá com um contrato para assinar e fechar. Isso mudou a minha vida, porque eu parei de perder tempo, eu comecei a pensar, a entender o cliente, o que ele precisava, se eu poderia fazer. Mudou o meu mindset sobre
Você não precisa dizer tudo o que você sabe para você conquistar o cliente. Existem outras formas de você fazer isso, dando segurança e passando autoridade para ele, tá bom? Então esses eu vejo que são os 3 maiores ensinamentos. Na verdade eu não falo maiores, mas foi os 3 ensinamentos que eu tenho e que eu carrego todos os dias. Eu sempre penso, quando chega um cliente, a minha conduta profissional, eu aplico isso na minha vida diariamente. Mas tem muitos outros ensinamentos que eu aprendi com o Ícaro, por exemplo, como o Instagram. Entender o tipo de cliente, é o tipo reclamão, como que você vai conquistar ele, como que você deve agir numa conversa com determinados tipos de cliente. Você contar a sua história para as pessoas se identificarem com você, o famoso storytelling, estratégias de lançamento, toda essa parte de venda, de treinamento, lançamento, eu aprendi muito com ele. E eu falei sobre outro ensinamento que o quarto, vamos entrar aqui num extra. Faça o que você faz de melhor e delegue o resto. No começo eu tinha uma dificuldade com isso, eu queria fazer tudo. Eu queria fazer o meu tráfego, eu queria fazer a página de vendas, eu queria gravar meu curso. E quando eu comecei a fazer tudo isso, eu vi que eu não tinha tempo pra nada disso. Eu fazia metade. Eu não conseguia terminar de gravar o meu curso porque eu estava focada na página de vendas, em aprender tráfego, em tudo isso. E aí eu tive uma brilhante ideia, foi um insight ver na aula dele sobre assim, vai na comunidade do Novo Mercado no Facebook e procure pessoas lá que possam te ajudar ou até só opinar, só dar uma opinião no que você está fazendo. Eu fui lá, montei a minha página de venda, mandei no grupo do Novo Mercado e aí eu tive dezenas de pessoas que queriam fechar parcerias comigo por conta do meu conteúdo, como eu já estava crescendo. Então muitas pessoas quiseram fazer até de graça essa parte de tráfego porque viram um potencial em mim. Eu fechei um pessoal, uma equipe comigo no grupo do Novo Mercado. Foi os que foram responsáveis pelo meu primeiro lançamento e pelo treinamento. Hoje eu já não estou mais com eles, mas eu fechei no grupo do Novo Mercado. Eu consegui terminar de gravar meu curso, focar em conteúdos de engenharia, o que eu precisava fazer, e outra pessoa fazia arte, outra pessoa fazia o tráfego, outra pessoa fazia a página de vendas, e conseguimos fazer o meu primeiro lançamento. E o primeiro lançamento e o segundo a gente já lucrou mais de 100 mil reais por conta disso. Sozinho eu não teria conseguido fazer isso, eu não teria esse retorno, não só financeiro, mas como esse crescimento aqui no Instagram. Você não consegue fazer tudo sozinho. Esse é um ensinamento muito importante que o Ícaro fala: delegue outras funções e foque no que você é bom, tá bom? Foque no que você é bom. Esse é um ensinamento que eu levo e hoje, mudando de equipe, eu já quis mudar rápido porque eu sabia que eu não ia dar conta de fazer tudo sozinho e eu ia acabar deixando a engenharia não com qualidade, né? As minhas aulas, os meus conteúdos, eles não iriam ter a qualidade que estavam tendo antes, tá bom? Então, Ícaro, se você tiver assistido essa aula até o final, porque eu tenho certeza que essa aula vai chegar na sua mão, queria te agradecer por tantos ensinamentos e por estar mudando a vida de milhares de pessoas, inclusive a minha. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado e é isso, até depois.